Oi, gente, tudo bem? Vamos lá? Vamos começar mais um programa, O Seu Direito na Ponta da Língua. Eu sou Soraya Panella, advogada, especialista em direito do consumidor. E hoje nós vamos tratar de um assunto que falamos na semana retrasada, sobre as concessionárias de energia elétrica. Lembra que eu fiquei devendo para vocês a conclusão do nosso papo? Vamos agora começar relembrando um pouquinho do que eu falei na semana anterior. Bom, falamos sobre o aumento de energia elétrica que ocorreu no dia 15 de março. Lembra? Falamos também das duas faturas que podem vir no mesmo mês. Isso trata-se de reprogramação de calendário. Então, foi esclarecido para vocês que pode sim chegar duas faturas. Falamos também que a fatura para pagamento deve chegar nas mãos do consumidor com antecedência de 5 dias para a data do vencimento. Vocês lembram disso? Pois é. Falamos do corte de energia, onde a lei diz que não pode haver corte de energia que anteceda sábados, domingos, feriados. Por que isso, gente? Para os consumidores não ficarem, todo o período do fim de semana ou dos feriados sem energia. Falamos também da dica de ouro. Vocês lembram? O que a gente falou na dica de ouro? Se na hora que a equipe chegar na sua casa, você apresentar a conta paga, a conta que deu causa àquele pedido de corte, eles não podem mais fazer o corte da energia. Lembra? Falamos bastante sobre isso. Falamos também se a empresa que suspendeu o serviço, fez o corte, foi indevido, ela fez aquilo de forma indevida, não estava correto o pedido daquele corte, a religação de energia tem que ocorrer em até 4 horas, sem qualquer tipo de cobrança para o consumidor. Falamos do corte por inadimplência também. Ele pode haver, a cobrança do religa e a religação pode acontecer também em até 4 horas. Porém, de forma facultativa. O prazo normal é de 24 horas. Gente, é claro que quando a gente faz o contato com a empresa, tem que ter a quitação desse débito, tá? A empresa tem que ter conhecimento desse pagamento, ok? Falamos dos casos de um novo contrato. Lembra que eu falei para vocês que às vezes quando a gente vai lá para fazer o contrato, colocar no nosso nome, o que a empresa faz? Diz que tem um débito anterior e tenta te coagir, te forçar a pagar esse débito anterior. Lembra que eu falei isso para vocês? A empresa não pode te chantagear a pagar a dívida de outra pessoa que não é a sua. A empresa tem que cobrar somente o que você utilizou. O débito tarifário, que é disso que a gente está falando, não pode ser transferido para o novo usuário de forma nenhuma, ok? Então vamos lá. Seguindo no tema de concessionárias de energia elétrica, hoje nós vamos dar continuidade. Relembramos um pouco do que falamos na semana anterior e agora vamos falar um pouco sobre TOI. Nossa, assustador, né? Todo mundo já ouviu falar sobre TOI. O TOI para lá, o TOI para cá, recebi um TOI. Então vamos esclarecer todas as dúvidas possíveis sobre TOI. E fica aqui a minha dica agora para vocês. Se tá com dúvida, não entendeu, manda perguntinha para gente nos meus canais e também na Capadócia News para que eu possa responder para vocês, ok? Vamos dizer, o que é um TOI? Você vai perguntar, Soraya, o que é um TOI? TOI, a gente escuta isso toda hora. Então vamos lá, gente. TOI, termo de ocorrência de inspeção. É isso mesmo. TOI é um documento. É um documento que as concessionárias emitem quando elas vão nos nossos endereços, onde estão instalados os nossos relógios, e aplicam um termo de ocorrência de inspeção. Então, não se trata apenas de furto de energia, como todo mundo pensa que é. TOI é um termo que a empresa emite informando que há uma
irregularidade, ok? Então, quando vocês ouvirem falar agora no termo TOI, não entrem em desespero total, tá? Porque pode ser apenas uma notificação da empresa informando a você alguma irregularidade. E como é que é esse TOI? É um formulário próprio da empresa, tá? Onde ele é entregue ao consumidor ou, veja bem, a pessoa que estiver acompanhando aquela inspeção. Porque, vou dar um exemplo simples, eu moro num condomínio e nem sempre eu estou em casa e dou acesso ao relógio. Em regra é o porteiro, é o síndico ou a pessoa responsável. Então, esse formulário pode sim ser entregue a essa pessoa. Caso haja uma recusa de recebimento, ou seja, o TOI foi entregue e não aceitaram, foi feita a inspeção, emitido o TOI e não foi aceito o recebimento. Veja bem, a empresa deve encaminhar para o consumidor via correio com aviso de recebimento. E o consumidor tem um prazo de 30 dias para efetuar sua defesa com todas as provas possíveis. Gente, o que são as provas? São fotos, são testemunhos. É importante fazer essas provas, tá? Agora, o que pode conter o TOI? Né? O que as concessionárias podem escrever nesse termo e entregar ao consumidor? Vamos lá. Primeira coisa, um consumo não faturado. Soraya, o que é um consumo não faturado? Gente, consumo que de fato ocorreu, mas que não foi registrado pelo medidor. Então, isso é um consumo não faturado. Então, a empresa pode ir no local onde está o relógio, verificar que houve o consumo e constatar que aquele consumo não foi registrado no medidor, ele não foi informado. Então, a empresa pode faturar aquela diferença, tá? Isso se chama consumo não faturado. Outra forma de TOI. Então, você pode receber um termo de ocorrência porque o seu medidor foi retirado. Então, por que acontece a retirada do medidor? Caso a distribuidora de energia elétrica não consiga identificar, melhor dizendo, o problema ali no local, ela pode retirar o relógio e encaminhar para análise, para uma avaliação técnica. Veja bem, o consumidor deve ser informado com pelo menos 10 dias de antecedência para que ele possa acompanhar essa perícia, essa avaliação técnica com dia, hora e local. Caso o consumidor deseje nomear um representante, ele pode para acompanhar essa análise. Então, vamos lá, gente. O medidor pode ser retirado? Pode. Porém, o consumidor tem que ser informado com 10 dias de antecedência, com o endereço certinho, a hora certinha, para que ele vá acompanhar a perícia ou que ele encaminhe alguém, que ele indique algum representante para ele. Ok? Vamos seguir com mais TOI. Vamos lá. Recuperação de energia. Pode ser uma forma de TOI também. O consumidor pode receber uma ocorrência sendo informado de que haverá recuperação de energia na sua conta. E como é que isso é? O que é uma recuperação de energia? É a energia fornecida e não registrada corretamente. Então, vamos lá. O leiturista teve lá no seu relógio, fez uma leitura equivocada, vamos dizer assim, e teve um consumo que não foi registrado. Isso pode acontecer através da recuperação de energia. O consumidor deve pagar pela energia consumida, ele não pode se aproveitar da irregularidade. Então, o leiturista foi lá, verificou que que não houve a cobrança daquela energia consumida, e aí ele faz o que chamamos de recuperação. E o consumidor tem que pagar porque ele consumiu, correto? Então, fiquem atentos a isso. Outra forma de TOI é o
impedimento de acesso. Gente, vocês podem não acreditar, mas isso acontece demais, né? E a gente lamenta por isso, porque o relógio tem que ficar de fácil acesso para o leiturista verificar a leitura do seu consumo. Então, uma forma de TOI é o impedimento de acesso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. É um momento em que pode ocorrer a recuperação de energia assim que o leiturista tiver acesso ao medidor. Então, como é que funciona isso? O leiturista vai até a sua residência, tenta fazer a leitura 1 mês, tenta fazer 2, tenta fazer 3 e não consegue. Em algum momento, ele vai conseguir fazer a leitura do seu consumo. Nesse momento que ele conseguir fazer a leitura do seu consumo, veja bem, ele vai fazer toda a recuperação do consumo que ele não conseguiu marcar. Caso ocorra impedimento de acesso e a cobrança e esse leiturista não consiga fazer a leitura para que haja a cobrança pela concessionária, a concessionária poderá fazer pela média até os 12 últimos ciclos de faturamento anterior ao impedimento. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso de forma bem fácil para vocês. O leiturista foi janeiro, fevereiro, março, abril e não conseguiu fazer a leitura do seu medidor. O que a empresa pode fazer? Ela pode pegar os 12 meses anteriores a este mês de janeiro que eu falei, e tirar uma média, fazer uma média do seu consumo e encaminhar a cobrança para você. Isso é permitido por lei, porque houve um impedimento de acesso, ok? Vamos falar agora de um TOI que acontece muito e que causa um desespero nas pessoas absurdo. E com uma certa razão, tá? Porque acontece sim e muitas vezes não somos nós que damos causa, mas muitos recebem. Eu tenho conhecimento de que isso acontece demais, que é o furto de energia. Gente, o que eu estou falando? Eu estou falando da ligação elétrica de forma clandestina, que a gente chama comumente, popularmente, de gato, tá? Gato é crime de furto ou de estelionato. Gente, é perigoso, não deve ser feito, não é legal. Até porque quando um furta a energia, o outro paga a energia que aquele está furtando. Então vamos lá. Se a ligação for realizada antes de passar pelo medidor, é furto sim. Se o furto não chegar até o medidor, o relógio não vai para a perícia e a empresa aplica a recuperação de energia. Então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês o que eu estou dizendo. Ligação elétrica de forma clandestina, o que a gente conhece como gato, é crime. Primeira informação, é crime de furto ou estelionato. Ok? Compreenderam até aí? Se for realizada, essa pessoa que vai lá desviar os fios lá para que haja esse furto. Se isso acontecer antes de passar pelo medidor, que é furto, antes de passar pelo medidor, é furto. Se não passar pelo medidor, tá? Esse relógio não necessariamente é retirado para ser periciado. Então, aplica-se a recuperação de energia. Mas se passar pelo medidor, esse relógio é retirado, encaminhado para uma perícia técnica, mas o consumidor será informado com dia, hora e local para que ele compareça e acompanhe essa perícia. Ele não podendo ir, ele pode indicar uma pessoa para representá-lo. Gente, vou repetir. Furto de energia é crime, sim, tá? Então, o responsável por isso fica sujeito às penalidades previstas em lei, ok?
É um assunto sério, precisei ficar um pouquinho mais séria para a gente tratar isso, porque é muito importante. Fiquem atentos, porque o furto de energia pode beneficiar a uns, mas prejudicar a outros, né? O que acontece? Quando há um furto muito grande de energia, as empresas, as concessionárias, elas pegam aquele prejuízo e dividem entre os outros consumidores, né? Então é muito triste, porque todo mundo acaba sendo penalizado, sendo prejudicado. Então, eu volto a dizer, furto de energia é crime e a gente deve ficar atento sobre isso. Vamos falar mais um pouquinho de outra forma de toy, que é a manipulação no medidor. O que é isso? É quando o próprio consumidor manipula o relógio por sua conta e risco. E aí sim, ele pode receber um toy, um termo de ocorrência, o seu relógio será retirado e será levado para a perícia, porque pode-se entender que essa manipulação do relógio foi um furto de energia, ou uma tentativa de furto de energia, ou uma tentativa de realizar um gato, tá? Então, fica atento, consumidor, nunca mexa no seu relógio sem autorização da empresa, sem chamar a empresa, ok? É muito importante isso, porque às vezes você está fazendo, por exemplo, uma obra na sua residência. Um exemplo simples. E às vezes você vai mudar o relógio de lugar, às vezes precisou desligar por causa da obra, você manipulou o medidor. Foi por uma causa justa, uma causa sem intenções ruins, não foi furto, mas pode haver um entendimento pela empresa de que você manipulou o relógio na intenção de causar algum benefício ou de prejudicar a concessionária. E aí ele pode entender que houve aí um crime, e você às vezes ter uma dor de cabeça, ter que fazer provas de que não foi, vai ter uma dor de cabeça desnecessária. Precisou manipular o medidor? Liga para a empresa, chama a empresa, verifica de que forma pode ser feito, ok? Agora vamos falar um pouquinho da nossa fatura, tá? Lembra que nós falamos um pouquinho na semana passada também de fatura, 2 faturas dentro do mês, exatamente. Agora nós vamos falar da fatura de toy, ok? Então vamos lá. Recebemos um toy, né, um termo de ocorrência, e aí vai vir a cobrança da multa, né? Vai ser a fatura de consumo e tem a multa e tem o parcelamento, porque a empresa identificou que houve furto de energia. Como é que isso funciona? Você tem que receber 2 faturas. Uma fatura com seu consumo e a outra com a cobrança da irregularidade, ok? Essa fatura pode vir até com parcelamento. Esse parcelamento não pode ser arbitrário nem aleatório, tá? Você, consumidor, tem 30 dias para contestar essa cobrança. É o seu direito e você pode fazer. Agora, você não contestou, ou contestou e refaturou, enfim, fica atento. Se o pagamento dessa fatura não ocorrer em 90 dias, o corte de energia está autorizado. Veja bem, vou repetir. Você vai receber 2 faturas, uma do seu consumo normal e a outra com cobrança da irregularidade. Essa cobrança de irregularidade não pode haver corte, tá? A de consumo, sim. Essa não. Aí você contestou, teve 30 dias para contestar, resolveu, não resolveu. Você tem 90 dias, tá? Se em 90 dias você não pagar, aí sim você vai ter corte por esta razão. Você pode ter corte por causa do pagamento da sua fatura de consumo, ok? A sua fatura referente à irregularidade só poderá haver corte após 90 dias sem o pagamento. Eu fui clara? Acho que sim, né? Outra forma que pode acontecer é a autoleitura. Eu, consumidora, vou fazer a leitura do meu relógio. Então, o que é isso? Quando o próprio consumidor faz o registro do seu consumo. Gente, é importante que deve ser no mesmo período de cada mês. Às vezes acontece isso, sim, quando o consumidor vai à concessionária, contesta o seu consumo, diz que não concorda,
ele pode levar a autoleitura dele, ele pode ir lá no relógio, fazer a leitura dele e informar a empresa. Ele pode, com fotos, tá? Direitinho. O importante é que deve ser no período da leitura de cada mês, ok? Bom, agora vou dar a vocês a dica de ouro dessa semana. A Light ou a Enel não podem cortar sua energia se a conta já estiver vencida há mais de 3 meses, desde que, veja bem, preste atenção, que as contas posteriores estejam pagas. Ficou difícil? Compliquei você? Vou tentar explicar, preste atenção. Vou te dar um exemplo. Nós estamos no mês de abril, tá? Se você estiver devendo a conta de janeiro, mas você pagou fevereiro, março e abril, a Light ou a Enel não poderão suspender o seu serviço por culpa da fatura lá de janeiro. O que é importante vocês entenderem? Os meses subsequentes, os meses posteriores, têm que estar pagos, têm que estar quitados. Então, veja bem o meu exemplo. Eu devo janeiro, mas paguei fevereiro, março e abril. E aí sim, eles não podem cortar a minha energia. Mas, gente, presta atenção. Eles não perdem o direito de cobrar. Tanto a Light quanto a Enel permanecem com o direito de cobrar o mês de janeiro que não foi pago. Ela pode aplicar os juros? Pode. Mas ela não pode cortar a minha energia da conta vencida há mais de 3 meses, porém com as posteriores pagas, ok? Fui clara para vocês? Acho que sim, né? Bom, deixa eu falar para vocês mais uma coisa sobre o TOI, que é o termo de ocorrência de inspeção. Lembraram? Então, o TOI sozinho, ele não valida o corte, nem a recuperação de consumo. O que eu quero dizer para vocês? Que o TOI, ele tem que vir acompanhado, tá? De provas, fotografias, vídeos, tudo isso. Então, digamos que vá uma equipe lá da empresa na sua residência, fazer essa fiscalização do seu medidor. Eles vão bater fotos, eles vão filmar todo o procedimento, a abertura do relógio, retirada. Isso são as provas. Então, se a empresa não apresentar essas provas, o TOI sozinho não se sustenta, né? Porque vai ficar a palavra do consumidor com a palavra do responsável da empresa. Então, ele não vai se sustentar. É necessário que tenham essas provas. Vamos lá, meus amigos. O que eu quero dizer com isso? A empresa tem todo o direito de fiscalizar, de entender o porquê do consumo ter diminuído, ter reduzido. Mas isso tem que ser feito de modo a garantir ao consumidor que ele não seja punido indevidamente. Então, qual é a única forma disso acontecer? Né? É eles fazendo as provas. Essa é a única forma. Então, veja bem, a empresa esteve na sua residência, manuseou o seu relógio, o que ela vai fazer? Ela vai comprovar o que ela está alegando, o TOI aplicado. Ok? Agora, para finalizar, o que eu quero dizer para vocês? Tanto a Light quanto a Enel não podem gerar conta de luz com base em estimativa. Gente, isso é muito importante, ok? No estado do Rio de Janeiro, tá? Há uma lei que impede as concessionárias de energia elétrica e também de gás, tá? Todas essas concessionárias, de emitir cobranças com base em estimativa. O que eu quero dizer para vocês? Eles não podem estimar um consumo, eles não podem imaginar, esse consumidor consumiu isso ou aquilo. Não pode. Em caso de impossibilidade de emitir corretamente o consumo, o que a empresa tem que fazer? Realizar a cobrança por base da média. Gente, o que é a média?
Ele vai pegar um período, verificar mais ou menos quanto o consumidor gasta a cada período e fazer essa média. Então, digamos que o consumidor gaste em torno de 200, 200 e pouco, 200, 200 mais um pouquinho, 200 menos um pouquinho. Então, ele fica numa média o quê? De 200, por exemplo. O que é importante o consumidor entender? Essa média, geralmente, é realizada dos últimos 12 meses do consumo, ok? Então, vamos lá. Estimativa não pode. A lei veda expressamente. O que temos que fazer? Verificar se essa cobrança foi feita pela nossa média. Geralmente, os últimos 12 meses. É só você pegar a sua fatura, verificar lá a leitura dos últimos 12 meses, que vem constando na parte inferior da sua fatura, lá com barrinhas, e vem dizendo para você o quanto você consumiu mês a mês, e ali você vai fazer uma média para você ter noção do consumo que está sendo cobrado. Gente, ficamos aqui com mais um programa, O Seu Direito na Ponta da Língua, apresentado pela Capadócia News. E eu, Soraya Panela, trouxe para vocês mais um pouquinho de informações sobre as concessionárias de energia elétrica. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida é só mandar para a gente que eu respondo no próximo programa. Uma boa tarde para todos.